Inexplicável. Inexplicável. Esse vídeo hoje tem roteiro. Eu fiz um roteiro bem definido para o vídeo de hoje. Flamengo 5, Sport 1. Hoje, dia 15 de novembro de 2025, 130 anos de Flamengo. Aniversário de 130 anos do Flamengo. E que presente, meus senhores, que presente. Estamos na liderança do Brasileirão após aplicar um 5-1, um sonoro 5-1 de virada no Sport, na casa deles. Que jogo, senhores, que jogo. Bom, apesar do 5-1, foi o Sport quem começou abrindo o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Sport veio bem. O Sport veio conseguindo jogar, veio conseguindo trocar frente a frente com o Flamengo. A defesa do Flamengo estava muito perdida no primeiro tempo. Principalmente o lado ali pela direita, com o Emerson Royal e João Vitor, que é um dos zagueiros da base, um dos garotos. O Léo Ortiz estava machucado, está machucado, e Danilo foi convocado pela seleção. Estamos em data FIFA, então fomos muito desfalcados por conta disso. Não tínhamos Varela, não tínhamos Danilo, não tínhamos Alexandro, não tínhamos Arrascaeta, De La Cruz, Jorginho, e eu não lembro se teve mais alguém que nos desfalcou por conta de data FIFA. Vamos lá, Flamengo, aos mais ou menos ali pelos 30 minutos de jogo, começou a dar pressão. Começou a mostrar o porquê é um time que está brigando pela liderança e o porquê que o Sport é um time que está brigando pelo rebaixamento. Inclusive, acabou pro Sport, acabou a Série A. Sport, após esse jogo, está oficialmente rebaixado. Oficialmente não tem mais como escapar. Matematicamente, Sport já está na Série B. Ou seja, que noite, senhores, que noite. Primeiro gol, um golaço típico de Luiz Araújo. Saiu aos 41 do primeiro tempo, em um momento que o Flamengo mais atacava do que levava perigo. O Flamengo atacava muito e levava pouco perigo. Se eu não me engano, antes desse gol, teve uma expulsão de jogador do Sport, infantil. Bem infantil, extremamente infantil. Até o técnico deles começou a gritar no meio de campo: infantil, porque foi uma expulsão onde o cara já tinha um amarelo. O jogador do Flamengo, que era o Samuel Lino, estava indo pela lateral esquerda, não estava indo em direção ao gol, e ele escolheu dar um carrinho desprevenido, e aconteceu o que era inevitável. Não, era o Ayrton Lucas, não era o Samuel Lino. E aconteceu o que era inevitável. Ele errou completamente a bola já estava lá na frente, e ele acabou acertando só o pé do Ayrton Lucas. Amarelo. Ele já tinha um amarelo, tomou o segundo, muito bem aplicado. O árbitro de hoje foi um árbitro excelente. Ele aplicou muitos amarelos, mas teve critério. Isso é algo que falta no futebol brasileiro. O que falta no futebol brasileiro hoje é critério. E o árbitro de hoje mostrou ter isso, mostrou ter cabeça, mostrou que não estava lá para prejudicar um time, ele estava lá para fazer o trabalho dele. Enfim, aos 41, Luiz Araújo sai lá pela ponta direita, puxa para o meio, golaço. Não teve muito o que falar, não tinha nem chance para o goleiro do Sport pegar. Inclusive, goleiro esse é impressionante. Todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer, mano. Esse cara, apesar de ter tomado 5 gols, ele fez 3 grandes defesas, 3 defesas importantíssimas, 3 ótimas defesas extremamente difíceis que não seria qualquer goleiro a pegar. É um goleiro emprestado pelo Vitória e o Sport demonstra muito interesse nele. Enfim, acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo não teve muito o que falar, fora a expulsão, o gol sofrido aos 15 minutos, um gol cedo do Sport, e o gol de empate de Luiz Araújo. Acaba o intervalo, volta o segundo tempo, expulsão.
Outro amarelo extremamente infantil, extremamente ridículo, estava no meio do campo, se eu não me engano. Mesma história, jogador já amarelado, faz uma falta infantil, ridícula, sem necessidade. No meio de campo, tinha acabado de começar o jogo e é expulso. Novamente, a arbitragem em cima, a arbitragem criteriosa, ela estava marcando muito, dando muitos amarelos, tanto que eu até estava, oxi, pode pá. Eu até estava ficando preocupado, com medo de jogadores do Flamengo já amarelados também serem expulsos e acabar prejudicando. Enfim, aos 6 minutos, aos 5, pode-se dizer. Ou ele já entrou no jogo, ele já tinha entrado. Eu não lembro se ele entrou no intervalo ou se entrou um pouco antes. Mas Everton Cebolinha, não, ele entrou no intervalo. Everton Cebolinha entrou no intervalo no lugar de Samuel Lino. E aos 5 minutos de jogo, arrisca. Não, ele não entrou no intervalo. Ele foi substituído após a segunda expulsão. Verdade, lembrei. Após a segunda expulsão, Felipe Luiz ele substitui Samuel Lino, entra Cebolinha. Samuel Lino estava bem no jogo, mas faltava indo pra cima. Ele ainda estava meio com medo, porque era um jogo que mesmo com 2 expulsos, a gente ainda estava em 1-1 e a vitória era de extrema importância. O Sport tem um time bom de contra-ataque, é um time chatinho de contra-ataque, mesmo estando rebaixado. Não era legal, não era o ideal darmos essa aposta para que o Sport pudesse fazer mais um gol. Enfim, entra Cebolinha no primeiro lance, ele vai para cima da defesa. Puxou para a direita, bateu. Primeiro chute dele foi na trave. Goleiro sem chances de desviar ou algo do tipo. Trave. E cai nos pés. Nos pés não. Daquela parte lá que vocês estão ligados de Juninho Xereca. YouTube, por favor, não me dê ban. É o apelido do cara, Juninho Xereca. A transmissão estava falando ao vivo esse nome. Juninho Xereca fez um gol aos 6 minutos de jogo com uma assistência de Cebolinha. Tá meio bagunçado, tá bagunçado ali, mas vocês revelam, por favor. Impressionante esse jogo. Eu vou até puxar a câmera um pouco mais pra cá para tirarmos a bagunça de foco. Deixa eu só ajeitar um pouco a webcam. Extremamente impressionante esse jogo. Não, gostei da webcam mais do outro jeito, mano. Vocês vão ver a bagunça ali mesmo. Nem tá tão bagunçado assim. Extremamente impressionante esse jogo, um jogo surpreendente. Tivemos base fazendo gol, tivemos gol de Juninho, tivemos Cebolinha, Michael e Juninho no ataque. Que jogo, meus senhores, que jogo para completar os 130 anos do Flamengo. Aos 8 minutos, em sequência, Sport completamente perdido, sem saber o que fazer, pânico generalizado, mesmo esquema que foi contra o Atlético Mineiro, que tinham feito 2-0, e em 15 minutos levaram 4-2. Aos 8 minutos, 2 minutos depois, o Sport sai com a bola, voltam a bola para o goleiro, extremamente ruim, péssima, horrível, horrenda, ridícula. O goleiro tenta sair nela, briga com o Bruno Henrique ou com o Juninho, perde a bola. Não, ele ganha a bola no chão, prende um pouco a bola ali entre as coxas, toca ela pro zagueiro, o zagueiro perde a bola, Bruno Henrique faz um golaço de cobertura. Tem algo a falar, senhores? Bruno Henrique absolvido. Eu sabia que aquele homem era burro o suficiente para não estar envolvido em esquema. Eu sabia que ele não era esperto o suficiente para isso. Se você fala que sempre favorecendo o Flamengo, procura saber um pouco antes a história completa
E se você tiver a mente aberta, você vai ver que não é meio assim. Não era esquema de aposta, não. Bruno Henrique é burro. Ele não vai ter cabeça suficiente para se meter num bagulho desse. Enfim, Flamengo continuou atacando, continuou. E aos 26 minutos sai o quarto gol. Golaço, Ayrton Lucas de fora da área com desvio, matando o goleiro. E um gol de bola parada. Bola parada é um tópico importante para esse time, pois somos ruins, podemos dizer. A gente toma gol de bola parada, mas não faz gol de bola parada. Isso é algo preocupante, isso é algo que tem que ser ajustável, porque é um ponto extremamente crítico quando formos jogar contra o Palmeiras. Aos 35, sai o quinto gol. Moleque da base entrou e com 40 segundos de jogo, Cebolinha faz uma jogada espetacular, deixando dois caras no chão, dois caras na merda. Ele puxou desde o meio campo e uma jogada espetacular. Ele puxa para o final da área, toca para o meio da pequena área e lá estava Douglas. 40 segundos de jogo, moleque da base, estreia no profissional hoje. E que estrela, que jogador, foi extremamente importante esse gol para ele. Até falaram para ele que essa camisa pesa, essa camisa não é qualquer um que consegue fazer um gol por ela. E comemora muito, se emociona, lindo de se ver. Nesse momento já estava 5-1 para o Flamengo. Sport ainda perdido e o Flamengo continua atacando, continua. Todos os jogadores queriam um gol, todos os jogadores estavam finalizando. Teve a partir de um momento que o Michael pegava uma bola de fora da área e tentava dar uma de Roberto Carlos. Só que ele é ruim, a bola ia por cima do estádio. E enfim, eu falei dos 5 gols, agora vamos falar de uns tópicos mais e das expulsões também. Vamos falar de uns tópicos à parte do jogo. Falei sobre a defesa, estava bem perdida, estava comprometida. Isso é algo que tem que se ver, porque mesmo que estejamos desfalcados, não podemos tomar perigo do Sport. É inaceitável uma defesa igual a do Flamengo levar perigo por causa do ataque do Sport. Enfim, Emerson Royal, primeiro tempo ele estava perdido, a partir do segundo ele se reencontrou junto com o time. Não achei certo o que fizeram, não achei certo vaiarem ele ainda no primeiro tempo. Até o Felipe Luiz, ele olhou assim para a torcida: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Vaiando o jogador, vocês têm que apoiar. E está completamente certo. Claro, ele estava errando muito, mas aquele menino, Léo Pereira do Sport, é um bom jogador. Ele é alguém que me brilha os olhos. Eu olho para ele e penso que ele pode ter sim um futuro, desde que ele vá para um time de verdade. Enfim, Eric Pulgar, mais uma partida excepcional. Pensei que quando ele voltasse de lesão, ele ia voltar meio prejudicado, um pouco fora de ritmo, não. É espetacular, é assombroso, é inexplicável o quão bom, o quão foda é o Eric Pulgar. É inexplicável o quão bom é esse jogador. É inexplicável. Eu não consigo explicar em palavras o quão bom ele é. Ele voltou de lesão e no primeiro jogo ele já jogou muito bem. No segundo jogo ele já estava melhor. No terceiro jogo ele já estava excelente e continua excelente. Eric Pulgar eu acho que fez uma partida mal. E eu acho que foi justamente contra o Sport. Eu não me lembro agora, não me recordo. Enfim. Cebolinha, vamos falar um pouco de Cebolinha aqui. Tá voltando. Algo me deixa muito animado nessa volta de Cebolinha, porque é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que novamente me brilha aos olhos. Eu gosto muito dele, tem um carinho gigantesco. Podem até perguntar para pessoas próximas de mim que eu realmente gosto muito do Cebolinha. Eu quero que ele volte a ser titular, quero que ele volte a jogar. E hoje ele tem simplesmente 2 assistências no nome dele.
É algo gigantesco. E uma das assistências foi ele que fez a jogada. A assistência foi mais bonita que o gol. Que foi a assistência que ele deu para o... As duas assistências foram mais bonitas que o gol. Com todo respeito ao Juninho. Mas que golzinho. Foi muito bom. Eu ri muito com esse gol. É um gol icônico. Mas foi uma jogada do Cebolinha. Foi mais uma jogada do Cebolinha, um aproveitamento do Juninho. Perfeito. O segundo gol foi exatamente a mesma coisa, a jogada do Cebolinha, toda do Cebolinha, e o aproveitamento de Douglas. Enfim. Já pode falar que o Flamengo vai ser campeão? Não. Ainda temos um Palmeiras brigando também pelo campeonato. Deixa eu ligar essa luz aqui pra ver se melhora a minha cara. A luz não ligou, tá desligada na tomada. Não posso fazer nada. É um Flamengo campeão? Não. Ainda temos um Palmeiras. Palmeiras joga hoje contra o Santos. Daqui uma hora. E não sei se eu vou fazer o vídeo do Palmeiras hoje. Enfim, Sport rebaixado. Grande vitória do Flamengo. Importantíssima vitória. O Flamengo agora assume a liderança. E espero que continue assim. O Palmeiras está indo contra o Santos desfalcado lá na Vila. Espero que o Santos ganhe. Se o Santos ganhar, eu vou trazer um vídeo aqui também sobre o Santos e Palmeiras. Santos, por favor, você tá brigando contra o rebaixamento. Tá na Vila, Palmeiras completamente desfocado, só tem jogo difícil pra ti. Próximo jogo é contra o Mirassol, o Neymar voltou, tem Robinho Júnior voando. Vocês têm tudo pra ganhar ou para empatar esse jogo hoje. Enfim, é isso que eu tenho a falar. É importante vitória, estou muito feliz, dá pra ver. Eu amo esse time. E se puder deixar o like, ajuda muito. Se puder se inscrever, eu agradeço demais. Se quiser compartilhar algo que tu pensa, algo que tu viu e que eu deixei escapar aqui, comenta aí, bora debater, bora conversar, ajuda no meu engajamento também, mas é legal até a gente conversar. E é isso, se puder também compartilhe. Tem um botão de hype, eu não sei se eu tenho um botão de hype no meu canal, mas enfim. Obrigado a você que veio até aqui. Uma boa noite. Vamos!